O JHipster ele pode automatizar muitas coisas para você. Mas se você não quiser utilizar tudo o que ele tem para oferecer, eu tenho certeza que pelo menos a parte de segurança pode ser sim uma boa alternativa para você. Eu sei como é chato ter que lidar com configurações, então por isso podemos deixar aqui ferramentas como o JHipster, ele cuide dessas configurações para nós. Então, quando você cria um projeto com JHipster, você pode deixar que ele configure a sua aplicação tanto com JWT como com o Auth 2.0. Ele vai cuidar de todo o controle de acesso, a autenticação da aplicação, o gerenciamento dos seus usuários, ele vai proteger as suas APIs RESTful também, vai cuidar da auditoria da aplicação para você saber os usuários que tentaram entrar no seu sistema e não conseguiram, além disso e muito mais. Então, mais à frente, eu vou mostrar um projeto que eu criei com o JHipster e tudo que eu vou mostrar foi criado pelo JHipster. Eu não precisei escrever uma linha de código sequer, nem do back-end, nem do front-end, foi tudo o JHipster que fez para mim. O JHipster ele já cria por padrão uma classe de usuário. Então, se a gente vier aqui em user.resource, a gente vai ver os serviços disponíveis para esse usuário. Então, aqui, se eu vier em /API e chamar esse método aqui, por exemplo, users, eu vou conseguir ver todos os meus usuários na aplicação. Por exemplo, só que esse método aqui, ele é um método de post. Então, aqui, se eu quiser adicionar um usuário, eu aciono esse método aqui, enviando um post. Então, se eu quiser atualizar alguma informação de usuário, eu passo /user e digo que eu quero utilizar um put, me atualizar alguma informação. Mas agora, se eu quisesse obter os meus usuários na minha base, eu passaria /API /users, e com isso eu iria retornar todos os meus usuários do banco de dados. Então aqui, como vocês podem ver, que é bem legal, é que o JHipster ele cria uma lógica bem legal assim da aplicação, em que aqui ele já faz o controle de erros também. No caso aqui, se acontecesse algum erro na aplicação, ele faria esse tratamento de erro também. Então isso aqui é um exemplo de recurso para a minha classe de usuários. Para mostrar melhor aqui para vocês, eu vou startar aqui a minha aplicação. Então, vou vir aqui, vou executar o ponto /mvnw. Eu vou executar agora a minha aplicação. Ele vai baixar algumas dependências, por conta que é a primeira vez que eu estou startando o nosso projeto. Então, como a gente está utilizando aqui o Maven, para baixar nossas dependências, ele vai baixar a nossa dependência tanto do back-end quanto as dependências do front-end. Então, enquanto ele está baixando aqui, eu vou mostrando para vocês aqui a arquitetura criada no projeto. Então aqui nós temos essa classe também de controller, que ela é utilizada pelo próprio JWT para fazer a autenticação aqui. Tem a parte de token também aqui da aplicação. Eu posso fazer um vídeo melhor depois só falando sobre isso. Então aqui essa classe, esse recurso ele é utilizado para me fazer ali a autenticação da minha aplicação. Então aqui, essa aqui é a minha classe Account Resource, já é justamente o meu serviço REST criado pelo JHipster para fazer a criação dos meus usuários na aplicação. Por exemplo, se eu quero registrar um novo usuário na minha aplicação, ele vai vir aqui em chamar o caminho /API /register. E aqui, como eu estou enviando um post, o JHipster ele vai saber que nós estamos querendo criar um novo usuário. Então aqui eu vou passar como parâmetro esse objeto manage_use_vm, que se a gente ver aqui. Então aqui ele vai passar como parâmetro esse objeto manage_use_vm, em que aqui eu estou passando algumas informações de usuário. Então aqui eu tenho uma informação específica aqui desse usuário, que é password, e ele está estendendo do meu usuário DTO. Em que esse usuário DTO ele é utilizado ali para fazer a transição de dados do meu front-end para o meu back-end. E aqui tem todas as informações do meu usuário ali que está sendo criado na hora de registro de usuários. Então aqui, como vocês podem ver, se essa lógica aqui foi implementada pelo próprio JHipster, onde ele verifica que se a senha do meu usuário, o tamanho dela não for um tamanho correto, definido ali pelo JHipster, é lançada uma exceção. Então aqui é bem legal que a gente aprende até a criar exceções, como é que a gente deve fazer para trabalhar com exceções na nossa aplicação, porque às vezes é comum a gente não se preocupar tanto com a criação de exceções. Então aqui, se essa exceção não for gerada, o que vai acontecer? Aqui na linha 66, vai ser chamado aqui esse método registro de usuário, onde vai ser passado o meu manage_use_vm e o meu manage_use_vm password para justamente ser criado o meu usuário. Então vamos entrar aqui mais a fundo nesse método para a gente ver o que ele está fazendo. Então aqui a gente vai direto para a nossa classe de serviços. Então aqui como tem
tem bastante coisa da regra de negócio, não vou explicar tudo isso aqui, mas é só para vocês verem que o JRipster ele faz toda essa lógica de negócio aqui, ele faz verificação no banco para ver se o usuário já existe. Se o usuário já existir, ele atualiza, se ele não existir, ele vai lá e cria um novo usuário. Então aqui, por exemplo, na minha classe de serviço, que seria uma camada mais abaixo, ele está acionando o meu repository. Então aqui a gente tem o usuário repository, em que a primeira chamada que é feita aqui é ele obtém o usuário pelo login. Então se a gente ver aqui, como vocês podem ver, o JRipster, por trabalhar com Spring Boot, ele está utilizando o Spring Data. Então aqui a gente não precisa se preocupar em escrever o SQL ali da nossa aplicação. É tudo aqui, o Spring Data ele já abstrai tudo isso para a gente aqui. Então, por exemplo, se eu quero consultar pelo login, eu quero consultar somente um usuário pelo login. Basta eu colocar find one, que eu quero buscar apenas um, ou by login. Qual é o parâmetro? Qual parâmetro eu quero buscar? Pelo login. Ah, eu quero buscar pelo... Não quero buscar pelo login, eu quero buscar pelo e-mail do meu usuário. Então eu vou vir aqui, find one by e-mail e ignore case. Então aqui eu vou fazer uma busca na minha base de dados pelo e-mail. E eu ignoro se eu quero buscar letras maiúsculas e minúsculas. Então aqui, além disso, na nossa classe user ela está estendendo aqui dessa classe aqui, abstract audit entity, em que essa classe aqui ela é utilizada justamente para fazer a auditoria da nossa aplicação, para a gente saber quando que um usuário ele foi criado, quando foi a última modificação desse usuário. Então essas informações vão todas ser inseridas no banco de dados. Então, para me mostrar para vocês aqui como essa classe de usuário ela fica, eu vou entrar aqui na minha aplicação. Eu quero mostrar diretamente no banco de dados o que o JRipster cria aqui para o nosso usuário. Então, eu vou entrar aqui com admin. Então, como vocês podem ver aqui, o JRipster criou para a gente. Eu vou vir aqui no banco de dados. Eu vou logar aqui. Então, além do JRipster criar nessa nossa arquitetura aqui também, ele cria algumas tabelas já no nosso banco de dados. O que eu quero mostrar para vocês é aqui essa entidade do usuário, em que o JRipster também já cria alguns usuários padrões, para que a gente possa logar na aplicação. Se a gente quiser, a gente pode excluir esses usuários ou alterar as informações deles. Então aqui o JRipster JHI User está relacionado à nossa classe de usuário. Aqui também tem o JHI User, tem aqui o JHI User Authority, onde nós temos aqui as autorizações de nossos usuários. Então nós temos para User ID 1, o perfil dele é admin, então ele pode ter acesso como administrativo. No front-end lá está definido quem tem esse perfil de administração pode acessar esse menu aqui. Por exemplo, o usuário admin, vamos voltar aqui, só para vocês verem. Por exemplo aqui, usuário, quem é o usuário 1? O System. Tem o usuário 2, o usuário 3. O usuário 3, com ID igual a 3, ele é o admin. O perfil dele, bora ver o que ele tem acesso. Quem é do perfil 3, o usuário que tem o ID 3, ele tem o perfil de admin e ele tem o perfil de usuário também. Então, ele pode ver tudo que o admin pode ver. Mas agora, se nós voltarmos aqui, por exemplo, quem é que tem... Vamos ver aqui, esse aqui é um usuário comum. Eu sei que ele é um usuário comum, o ID dele é 4. Se eu vier aqui e consultar qual é o perfil desse usuário com ID 4, ele é somente um usuário comum. Então, se eu sair aqui na aplicação, vou mudar até o idioma aqui para o espanhol, e eu logar como user, vocês verem, eu já não tenho todo aquele menu aqui, eu já não consigo ver o banco de dados, minhas APIs e tudo aqui, justamente porque esse usuário, user, ele só tem acesso ao menu de usuário. Então, o JRipster ele tem uma própria tag também que faz esse controle aí do front-end, do que cada usuário pode acessar. Então, aqui nós temos também essa outra entidade aqui para o usuário que está relacionado à autorização. Deixa eu voltar aqui. Vamos acessar aqui essa tabela. E aqui nós temos os nossos perfis. Se eu quiser adicionar mais algum perfil na nossa aplicação, tenho que adicionar esse perfil aqui nessa tabela JHI Authority.